Amém, irmãos? Amém. Eu saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Presta atenção nesse versículo. Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, para a gente entender isso daqui no detalhe, é necessário a gente entender o que é um arado sendo tracionado nos templos do Senhor. A gente já aprendeu que existe uma lei que Deus deu a Moisés, que ele diz assim, que com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Então quando a gente olha para o nosso arado, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o esforço trator nosso. Não pode ter boi e jumento juntos. Ah, mas o que é boi e jumento juntos? Irmãos, a gente não pode ser carnais. Nós temos que ser seres humanos o quê? Espirituais. Essa pecinha que vai no lombo dos animais aqui, ó, chama-se jugo. E o Senhor fala: não se prenda num jugo desigual com o infiel. Se colocar boi e jumento junto, você está se prendendo com o infiel. Aí ele vai dizer: que comunhão tem a luz com as trevas? Luz, boi, trevas, jumento. Que sociedade, né, tem a justiça com a injustiça? Boi, trevas, enfim, todos conhecem isso. Mas uma vez que eu coloquei no meu esforço trator, eu não coloquei jumento, Jesus ele deu mais uma segunda diretriz. Aí nós vamos entrar na posição do lavrador. Ele falou: ó, quem colocou, lançou a mão do arado, não olha para onde? Por que ele disse isso? Porque imagine esse homem tracionando o arado, daqui a pouco ele olha para trás, ele perde o quê? Perde o foco, ele perde a atenção. E quando a gente perde o foco, pode se preparar, Sudecai, Arridecou, Maná e Decantas. Essa lança que esses animais que outrora estavam indo retinho, firme, constante, sempre abundante, agora ele já vai desviar do caminho que ele deve ser o quê? Tracionado. Segundo, guarda algo, essa lança aqui, ela tem um propósito, é penetrar na terra. Irmãos, quem que não quer uma colheita abundante aqui? E quanto melhor arada a terra, você pode ter certeza, a probabilidade de não dar colheita é muito o quê? Menor. Agora, se isso daqui ficar raso, a Bíblia diz que as aves dos céus vêm e faz o quê? Rouba a semente. Então presta atenção, quando a gente perde o foco daquilo que nós devemos ter, você pode ter certeza que essa lança aqui já não vai mais cortar a terra como que ela tem que o quê? Que cortar. E pode ter certeza, irmãos, quando a gente olha para trás é porque alguma coisa chamou a nossa atenção, mais do que aquilo que a gente está fazendo. Você sabe qual que é o segundo passo? A chance é muito grande de eu soltar a mão do arado e largar tudo. Quantos dentro da igreja que nas terças-feiras não vêm orar? Quantos na quinta-feira não vêm mais no culto? Ah, eu estou indo trabalhar. Está olhando? Perdeu o foco. Irmãos, uma vez ou outra, isso faz parte. Cotidianamente, perdeu o foco. Imprevistos acontecem, faz parte. Mas chega uma hora que já perdeu o quê? Lembra a mensagem que o nosso pastor apregou outrora? A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar. O que troca? Tira o foco daquilo que é de Deus e coloca o foco naquilo que já não é mais de... Qual que é o segundo passo? É deixar, pode ter certeza, vai largar o arado. E por fim, irmãos, pode se preparar, já não vai mais lembrar das coisas que são do Senhor. Vai embora, não volta nunca. Por isso Deus fala, aquele que lança a mão no arado e olha para outro lugar não é apto para o quê? Para o reino. Irmãos, a gente nunca vai ter uma colheita abundante se o arado da nossa vida não ser tracionado sem jumento e se a gente perder o foco daquilo que Deus está falando. Está escrito em Gálatas capítulo 6 que a gente deve semear o bem, não desistir de fazer o bem, porque ao seu tempo, se a gente não tiver desfalecido, a gente vai colher aquilo que Deus tem reservado. Irmãos, e no final do arado da nossa vida,
Não coloquei jumento. O que são jumentos? Idolatria, jumento. Concórdia com filhos de Belial, jumento. Parte com coisas infiéis na nossa vida, jumento. Comunhão com trevas, ou seja, com aquilo que não está na palavra, jumento. Sociedade com aquilo que é injusto, fazer parte daquilo que é injusto, é jumento. Deus fala, essas coisas vai para longe, ou seja, arranca o jumento. Não perde o foco no arado e atenta-te para a semente que está sendo lançada onde? Na terra, porque a Bíblia diz que quando o fazendeiro dormiu, como a nossa irmã pregou aqui, ele semeou o joio e não semeou o quê? O trigo. E Deus está, acorda. Irmãos, quando a gente pede o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fica, ouça o que o Espírito diz, o que? A igreja, você sabe que semente vai vir para a nossa terra? É a boa semente. E no teu tempo, irmão, se a gente permanecer regando ela, se prepara, ela vai produzir um para 30, um para 60 e um para 100 na nossa vida. Mas é no tempo de quem? Então não basta só isso, eu tenho que pedir o Espírito Santo, está nele a solução. Se eu preciso de cura, eu tenho que ter fé. Fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. A Bíblia fica, ouça o que o Espírito diz. Quando eu semeio, irmãos, quando eu traciono isso aqui direitinho, eu não penso só em quem? Só em mim. Eu não sou amante de si, o quê? Si próprio. Igreja, está na hora da gente voltar o quê? O foco. A gente perdeu o foco. Muitos de nós estão olhando para olhar no retrovisor, faz parte. Retrovisor, os olhos estão o tempo todo para onde? Você não perde a direção da tua vida. O arado não começa a cortar errado. Ninguém está mandando esquecer das coisas que se passaram. É óbvio, as coisas velhas já se... Mas está ali, retrovisor. Mas sempre olhando para onde? Para frente. Sempre olhando para o alvo, sempre olhando para a gente ser apto ao reino que, irmãos, jumento aqui, ele empaca arado, o negócio não traciona. Pode ver quantas coisas da nossa vida que está empacado. A irmã acabou de falar, tem falta de sabedoria, empacou, tem jumento. Vai olhar, porque tem alguma coisa que a gente tem que arrancar, ou tem alguma coisa que Deus está o quê? Nos provando. Vestibular, como Deus mostrou ela prestando um vestibular. No vestibular alguém ajuda alguém, irmãos? A prova que é individual. E entra para fazer essa prova sem conhecimento para ver se vai ser aprovado. Não estuda não. Não dedica tempo não. Não tenha foco não. Para tu ver se tu vai alcançar, entendeu, né? A aprovação nessa prova. Não alcança. Então chegou um tempo que está na hora da gente ver se tem boi ou jumento, está na hora da gente ver onde está o foco da nossa vida, se nós estamos olhando, e que semente está sendo jogada, que água está sendo lançada na nossa terra. Está na hora de terça-feira, contínuo, está na hora das quintas-feiras, contínuo, está na hora dos sábados, nos domingos, contínuo, está na hora da gente colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais o Senhor acrescentará. Não deixe o que nos cerca tirar o foco do propósito de Deus nas nossas. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Deus. Amém, irmãos? Para Deus poder fazer a obra na vida de cada um, irmãos, nós temos que primeiro fazer para Ele. Então, o que é a confiança? Eu tô ruim, eu vou ficar na minha casa. Ei, a Bíblia diz que Ele veio para os doentes. É aqui o lugar, viu? Então a gente tem que começar a ouvir e exercer. Sabe aquela coisa, aquela fofoca, e eu não vou por causa disso, daquele, para com essa conversa. Deus, você já sabe onde que está o copo de Deus? Está se enchendo. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente praticar tudo o que está falando aqui, daqui uns dias vem todo mundo aqui, sabe fazer o quê? Dá testemunho. A gente vem aqui dar testemunho. Porque, irmãos, o pai repreende o filho que ama. Ele está repreendendo uma igreja toda. E eu me incluo nisso, como a minha esposa veio aqui apregoar que Deus cobrou dela. Mas não adianta a gente sair daqui, continuar do mesmo. Sai daqui, vira ali. Aí, posso falar? Chega a hora, o que Deus faz com a árvore que não dá fruto?
Corta, irmãos, e corta pela raiz. Aí já é tarde. A gente acha tempo para tanta coisa aí fora. A gente arruma um jeito e vai. Para diversão a gente arruma um jeito. Para trabalhar, então, se o patrão falar que tem uma hora extra, não que é pecado fazer não, irmãos. Às vezes a necessidade da casa, mas toda vez na hora de vir cultuar, hora extra, ei, a Bíblia diz que Deus é poderoso, dá um dia para nós trabalhar, que a gente tem o sustento do nosso mês todo, mas para isso nós temos que confiar. Falta posicionamento. A Bíblia aqui tem um monte de passagem, Deus está revelando, um monte, mas se fosse resumir numa palavra aqui, irmãos, seria obediência. Não adianta nada Ele revelar se a gente não obedecer e praticar. Não adianta nada. Ele pode revelar de capa a capa pra gente. Pra quê? Pra na hora que eu tiver uma enfermidade eu ficar lá em casa, ai meu Deus, eu não vou. É isso? Deus está revelando para isso? Ei, até quando, igreja? Tem alguém enfermo? Eu não tenho condição de me achegar aqui. É diferente, aí nós vamos lá e ora. Chama o presbítero, unja com óleo, coloque a mão na cabeça e faça a oração Agora, se tem condição de vir aqui ao lugar, posição, igreja, vamos se posicionar. Deus está falando uma, Deus está falando duas. Amém?